José Augusto, ele é o maior patrimônio cultural artístico musical do estado de Sergipe. É tanto que ele recebe o nome de José Augusto Sergipano. E ele nasceu aqui em Aquidabã, uma localidade aqui conhecida como A Baixinha. E nós, conterrâneos, tínhamos que prestar uma homenagem a José Augusto. E com a ajuda de diversos amigos, colaboradores, nós fundamos esse memorial oficialmente em novembro de 2011, e onde consta relíquias sobre José Augusto, LPs, histórias, temos documentos do nascimento dele, documentos em relação ao falecimento dele. Então, era necessário que os aquidabãenses pudessem fazer essa homenagem, e essa homenagem criando um memorial em nome dele, que além do material de José Augusto, nós temos um material riquíssimo aqui nesse memorial da cidade de Aquidabã. Nós temos recebido pessoas do estado de São Paulo, de Pernambuco, temos recebido pessoas de Mato Grosso, Brasília. Inclusive, recentemente recebemos um conterrâneo que mora em São Paulo, que é um fã dele, seu Adelso, onde ele trouxe para a gente, presenteou para o memorial, 2 ternos, em que José Augusto utilizava nos shows, e um CD com gravações inéditas, momentos de distração, de lazer de José Augusto na casa de seu Adelso. Então veja a importância que é esse memorial. Ele levou muito o nome do estado de Sergipe. E a gente só tem ficar maravilhado com um artista que faleceu em 1981, num acidente de carro, no dia 5/12 de 1981, mas ele ainda permanece nos corações e na mente de muitos sergipanos, de muitos brasileiros. De que é feito, afinal, este seu coração? Que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais, me abaixo até o chão e ainda fico a dever sem lhe contentar. Nós temos em Aracaju um programa de rádio apresentado por um radialista, Fernando Pereira, que todos os sábados, na PRP, ele apresenta um programa só com música de José Augusto. Então veja a importância desse cantor para o nosso estado. Se o teu amor fosse mesmo verdade, se tu sofresses o quanto eu sofri, entenderias o dilema de um triste coração que ama e não é feliz. José Augusto, Eterna Saudade. A partir de agora, começa a nossa grande viagem musical. Aqui você vai ouvir os maiores sucessos daquele que foi e sempre será um grande orgulho para todos os sergipanos. Eu sozinho aqui sofrendo e aos poucos vou morrendo. José Augusto, Eterna Saudade. Produção e apresentação,
Fernando Pereira. Meus dias, sombras Alô, minha gente amiga do meu Sergipe querido, boa noite. Com as graças de Deus, olha nós aqui de novo com amor, carinho e também muita alegria para levarmos até os lares da família sergipana a audição de hoje do programa José Augusto, Eterna Saudade. Eu trabalhava na Rádio Cultura de Sergipe quando o Cônego Carvalho, José Carvalho de Souza, era o diretor-presidente da emissora. E José Augusto tinha falecido no dia 5 de dezembro de 1981. E eu, em virtude da nossa aproximação, da nossa amizade, eu não tinha forças para tocar nos meus programas, que eu já fazia na Rádio Cultura, o Show da Noite, Em Nome do Amor. Mas não tinha música de Zé Augusto, não tinha nada disso. Tinha Altemar, tinha outros cantores. E eu queria colocar José Augusto, mas eu não tinha coragem. Porque a pancada foi grande, né? Até que, em 1983, eu resolvi fazer uma homenagem a José Augusto. Falei com o diretor de programação da Rádio Cultura, ele disse que programa romântico na Rádio Cultura só o dele, que era o Cair da Tarde, era um programa de muita audiência aqui no Rádio Sergipano. Aí eu fui falar com o Cônego Carvalho. E ele me deu um horário horrível, de meia-noite a 1h da manhã. E eu topei a parada, fui no comércio, arrumei brindes. E naquela época, a Rádio Cultura tinha 4 telefones à disposição dos ouvintes. E eu enchi o estúdio de brindes e quase não consigo fazer o programa, porque os ouvintes ocupavam as 4 linhas. Eu tinha que atendê-los e fazer sorteio, fazer isso e aquilo. Eu terminei fazendo o programa, aí o Cônego Carvalho ligou de lá e disse: estenda o programa até as 2h. Tudo bem. Fiz o programa José Augusto, Eterna Saudade, nesse dia 25 de outubro de 1983. No outro dia, quando cheguei para trabalhar, eu ia perguntar a ele se não dava para mim fazer cada mês um dia. Aí o Padre Carvalho foi quem tomou a iniciativa. Fernando, não dá para você fazer toda semana, não. E aí o programa ficou sendo apresentado todas as sextas-feiras. E eu... É inacreditável um negócio desse. Numa semana eu consegui 25 anunciantes sem eu ir em nenhuma loja fazer a proposta. Quisera que ela soubesse que eu choro sem querer chorar. Quisera que ela soubesse que eu sonho sem querer sonhar. Eu vivo chorando por ela e ela sabe bem por quê. Nosso amor é proibido, ninguém pode perceber. E daí em diante, o José Augusto, Eterna Saudade, todas as pesquisas do Ibope, que a Rádio Cultura mandava fazer a cada 90 dias, estavam em primeiro lugar. Não foi o propósito de ganhar dinheiro, porque eu já tinha minha vida arrumada. Graças a Deus. Não foi dinheiro que me fez fazer José Augusto Eterna Saudade. Foi o desejo de não ver acontecer com José Augusto o que eu vejo acontecer com a maioria dos artistas brasileiros que morrem. Parece que
o corpo, a parte física morreu e levou a música, levou a parte artística também, porque ninguém lembra de tocar. E eu fiz esse desafio a mim mesmo. A Rádio Cultura abriu as portas. Depois, quando chegou o Shalom, mudou tudo. Aí eu fui convidado por Messias Carvalho para trazê-lo para a Rádio Liberdade. Mais uns 4 ou 5 anos na Rádio Liberdade. Depois fui convidado para trazê-lo para aqui. E aqui estou até hoje. Graças a Deus. Cantar em cada frase o amor amigo. Sei que estamos vivos porque nos damos amor que não pergunta até quando. Amor sem desencano e saudade. Amar, amar, amar amando. José Augusto, ele, como todos nós sabemos, ele nasceu aqui em Quitabã e estudou numa escola aqui reunida Milton Azevedo. Ainda criança, ele foi morar em Aracaju. Trabalhou numa empresa de ônibus da família, que na época era chamada de Xandu, até em homenagem a uma música de Luiz Gonzaga. Mas ele tinha essa habilidade, esse dom de cantar. E aí ele começou a participar de programas de rádio em Aracaju e depois seguiu para São Paulo, onde ele veio a gravar pela primeira vez. E daí, ele com o talento que ele tinha, ele chegou no auge na época de Nelson Gonçalves, Aguinaldo Timóteo e outros figuras que naquela época se destacavam na música no Brasil. Conheci Zé Augusto, o então rapazito, ainda imberbe, trabalhando como cobrador da Xanduzinha, de propriedade de seus irmãos Chico, Gilson e o Oswaldo, sempre dirigindo o Lotação, enquanto o caçula Zé Augusto, menino de fino trato, postado de pé à porta do veículo, exercia sua função de cobrador atento, prestimoso para com os passageiros, sempre cantarolando as melodias de canções românticas da época. Guardo uma nítida lembrança da Xanduzinha, que fazia o trajeto centro-bairro São José, que ao trafegar pela rua de Estância, onde eu residia, permanecia parado em frente de minha morada e com os passageiros ainda a bordo, aguardavam pacientemente que eu desembarcasse, esperando muitas vezes que eu já nos meus aposentos procurasse os gibis e revista do rádio que trazia as letras de músicas da época, hobby do pequeno leitor, para então continuar sua ligeira viagem em busca do bairro São José e Carro Quebrado. Contou ele que, em uma certa ocasião, viu e ouviu extasiado, no Circo Liendo, que fazia temporada na Praça da Bandeira, o cantor Gilberto Alves, um dos seus ídolos, interpretar Natureza Bela, Pombo Correio e Algum Dia Te Direi. O tempo passou, a Xanduzinha deu lugar aos modernos ônibus, perdi de vista Zé Augusto e seus irmãos. Anos depois, ouço falar do cantor José Augusto Sergipano, que estava fazendo sucesso em todo o Brasil. Quem sabe se aquela audição circense não o encorajou e motivou o outrora cobrador da Xanduzinha lutar e alcançar os píncaros da glória como cantor romântico de forma nacional. Este é um depoimento sincero e prazeroso
sobre o cantor que melhor interpretou Velhas Cartas. Velhas cartas de amor, relíquias que colecionei, são joias que eu guardarei como recordação. Ele estava nas paradas de sucesso na frente dos Beatles, na frente dos Rolling Stones. Então, puxa vida, né? Isso é inspirador. Se você tem um sonho, vá atrás, porque você consegue. Acho que é essa mensagem que eu vejo a história do meu pai passando para mim. Muito apaixonado ele era, né, pela música, apaixonado também pela vida, pela família, por filhos, por brincar, pelas crianças. Era uma alegria. Minha mãe fala que era impossível você brigar com meu pai, porque era um amor, sempre disposto a ajudar, ajudava ela em casa, fazer trabalho doméstico, qualquer coisa tava bom para ele, não reclamava. Minha mãe fala, olha, pai era uma pessoa maravilhosa. E eu gosto eu estava ouvindo as músicas dele, eu gosto de todas as músicas dele, porque cada música é meu pai que está cantando, né? Não tem uma predileta, mas as músicas do disco Abraça-me, né, de 1980, que foi um ano antes de ele morrer, é a voz dele que eu mais me lembro, né? Então eu gosto muito desse disco, porque é a voz que é a voz do meu pai. Porque a voz dele, se você for ver, a gente vai envelhecendo, a voz vai mudando, né? E eu lembro muito da voz dele nessas músicas. Ele cantava muito a música Abraça-me. Eu estava em casa, naquele quarto, e é essa que está tocando aqui no fundo. E essa é a voz que me lembra do meu pai, né? Parece que ele está aqui do meu lado. Ele cantava naquele quarto e esse som invadia a casa toda. É assim que eu me lembro do meu pai. E é isso. Te quero tanto que por amor ao teu amor eu me perdi. Esta noite quero viver todos os sonhos. Esta noite quero morrer de amor por ti. Ai, abraça-me, aperta-me em teus braços, que por amor ao teu amor eu me perdi. Quando eu escutei a primeira música de Zé Augusto, foi no radinho de pilha. Eu tinha 14 anos, morava na fazenda Santa Maria, no município de Propiá. Depois eu me interessei em conhecer a cidade que ele nasceu, Aquidabã. Eu fui até Aquidabã. E depois todo show que tinha em Propiá, lá no Cine Fernandes, eu ia assistir. A minha avó morava lá em Propiá. Depois do show, eu ia dormir na casa da minha avó. Tinha dias que o cinema lotava, tinha que ser 2 sessões. E eu assistia as 2 sessões. Aí essas fotografias ele me deu no dia que eu fui na casa dele, dia 18 de novembro de 81. Só que depois que ele faleceu, eu mandei botar nessa moldura para ficar aqui no meu quarto para sempre. Tem esse recorte de revista, foi quando aconteceu. Tem esse aqui, foi ele cantando no programa de Ailton Rodrigues e Lolita, no ano de 1979. Pronto. Tem mais essa outra aqui, ele cantando.
E tem essa outra aqui. Deus levou ele parou de cantar, né? Mas parou de cantar aqui na terra, mas está cantando no céu. Na verdade, eu conheci a obra de Zé Augusto Sergipano ouvindo as AMs nas décadas de 70, que meu pai gostava muito, minha mãe ouvia muito Zé Augusto Sergipano. Tinha os programas, né, na época dos especiais de Zé Augusto Sergipano. Na verdade, ele foi o maior divulgador da música sergipana na época. Eu acho que até o momento não teve ninguém igual a José Augusto Sergipano para divulgar a música de Sergipe pelo Brasil. Sergipe também tem sua aquarela com farofa amarela de azeite de dendê. Sergipe é bonito e tem riqueza, é pequeno e tem beleza para todo mundo ver. Aquarela de Sergipe, que ficou muito conhecida, ficou conhecida essa música porque é um hino de Sergipe. Nos últimos festejos juninos eu inseri essa música Aquarela de Sergipe no meu repertório e estou gravando, vou gravar, já pedi autorização, vai fazer parte de hoje em diante do meu repertório de música junina. Eu vou cantar a música em shot. Sergipe também tem os seus valores, tem poetas, escritores, seresteiros do amor. Seu folclore é bonito e lendário, no ano do seu calendário não tem dia sem calor. Por isso eu exalto minha terra, que também lutou na guerra, empunhou seu fuzil. Seus filhos regressaram com a glória, seu nome está na história, em defesa do Brasil. Eu acho que está aí um acervo para que os universitários comecem a pesquisar a obra de Zé Augusto Sergipano e que não deixe morrer essa verdadeira cultura sergipana. Eu acho que para mim é o maior intérprete da música brasileira. Como a flor que nasce entre pedras e cascalhos, como a planta que seca sem forças para vicejar. Assim que eu entrei no mestrado em comunicação na UFES, eu estava buscando um tema, eu até já tinha um projeto inicial, mas fui descobrindo, enfim, a partir de disciplinas, coisas que me interessavam, enfim, fui aprendendo mais. E por essa relação com a música, então ficou um tema mais próximo do meu interesse. Até que numa pesquisa dessa de internet, eu acabei localizando um post que falava sobre José Augusto. E falava justamente sobre a questão do esquecimento de artistas, enfim. E daí me deu um estalo e despertou meu interesse em estar fazendo a dissertação. O porquê de José Augusto, por alguns motivos, então alguns fatores que contribuem, então acho que se encaixaram. Uma questão da valorização, né, dos artistas, então assim, a Sergipe tem um pouquinho de problema com isso. E o José Augusto, por um parentesco, né, ele é meu tio, eu não tive o contato com ele, eu nasci em 78, ele faleceu em 81, mas convivi um pouco com a sua história. A gente sabe que artistas, assim, a música tem o poder de representar bem a cultura. E as próximas gerações correm o risco de perder, não só por questão da parte musical, enfim, de ritmos, de estilos, mas principalmente por que foi vivido naquela época. Então, assim, a música também ela vai representar um contexto da época. Então, pegando o exemplo do cantor José Augusto Sergipano, então, que fez sucesso na década de 60, 70, então foi na época que o rádio era muito forte, depois a chegada da televisão, então tem todo um contexto social que está embutido aí nessa história. Então, assim, acho que representa não só na questão da música, mas contextualmente falando, e na questão da cultura, questões mesmo sociais mesmo, que vivia na época, pegou um pouco da ditadura, enfim, entre outras coisas. Então, acho que assim, ele
principalmente quando ele fala sergipano mesmo, né, ele está representando a identidade de Sergipe. Então ele nunca negou, apesar de morar em São Paulo, foi para o eixo Rio-São Paulo, que é onde ficavam as mídias na época, enfim, as oportunidades, mas nunca esqueceu, né, sua terra, então as suas raízes. Então Sergipe é muito bem representado pelo José Augusto. O tempo passou e o tempo ele mesmo tudo modificou. Os meus sofrimentos, as mágoas, os prantos, tudo isso acabou. Meus cabelos brancos não simbolizam meu fim. Já podem falar daquela mulher perto de mim. Ele era uma pessoa muito popular, muito alegre, gostava de farrear muito. O negócio dele era cantar. Chegava aqui da mãe, qualquer lugar que chegava tinha que ter um violão. Olha, ele ia lançar um LP, ele gravava a fita, lá em São Paulo. Ele falava, vamos lá para a Rua Bresse, almoçar feijoada junto com o João, meu primo, e vou levar a fita do LP que eu vou lançar o mês que vem. Então, ele era assim comigo. Eu só vivia junto lá em São Paulo. De 2 em 2 anos ele estava aqui na Festa Santana, dando show. Depois da Festa Santana, ele ficava pela cidade do interior dando show, sabe? Eu não perdia show dele. Porque para mim a voz mais bonita que eu acho é a dele. Como cantor, para mim o melhor cantor do Brasil é ele. E de Sergipe, não nasce um cantor da qualidade de Augusto. A voz dele é natural, não imita cantor nenhum. O avô dele era seresteiro, tocava violão. Seu João de Antônio, né? Que era o avô de Zé Augusto. Os parentes dele moram tudo aqui, mas a turma só vem conversar comigo, porque vai procurar ele lá e diz, olha, só quem sabe a vida de Augusto é Careca, que conviveu com ele muito tempo em São Paulo. Tio Zé Augusto, para mim eu acho fácil de falar dele. Porque eu lembro quando nas primeiras vezes que ele chegava sempre aqui em Aracaju, ia para a casa de minha mãe, que era onde minha avó, a mãe dele, residia com a gente. E lá ele chegava, que eu achava assim uma coisa fantástica, era com Impala, um carro bem moderno, com pneu de câmara, pneu sem câmara, que hoje é que a gente ouve falar nisso. Então eu tive o maior prazer do mundo de pegar um balde para poder lavar o carro dele, eu com aproximadamente meus 12, 13 anos de idade. E daí, como é o sangue da família, a gente se apaixona muito rápido. Primeiro porque ele é aquele estilo bem gostoso, bem alegre, com espírito muito forte, porque o espírito dele era mais forte, tinha um valor tão grande que vencia qualquer dificuldade que existisse na face da terra. Imagine um cidadão como ele, naquela época, pegar uma rural, sair divulgando o nosso estado pelo Brasil e pelo mundo. Você imagine que ele chegou a gravar um LP em castelhano. E eu quisiera saber se tienes corazón y si tienes también conciencia y compasión. Si me humillo ante ti, me arrastro a tus pies. Como puedes sentir asco com placer? Tio Zé Augusto era uma pessoa tão fantástica que nunca abandonou a origem dele. Ele era tão original que era José Augusto Sergipano. Tio Zé Augusto, no quarto LP dele, já grava o quê? Uma música com exaltação ao norte, onde diz: Sergipe, ó minha terra querida, Aracaju tão florida, berço onde eu me criei. E isso ele fala do Nordeste todo. Então ele nunca se envergonhou de dizer que é sergipano. Tio Zé Augusto, eu tive algumas passagens com ele, aqui na inauguração numa piscina em Buquim, fantástico. Eu bem jovem, no palco, a inauguração da piscina,
muita gente, e um senhor em frente com uma bodeguinha disse: diga a Zé Augusto que é fulano de tal de Aquidabã. Quando terminou o show, ele atravessou a rua, foi a maior festa, e toda a renda que ele recebeu, ele deu a esse rapaz. Ele começou a cantar desde de pequeno, seus 9, 10 anos. Ele de vez em quando pegava um negócio, aí dizia que estava cantando, que era cantor, não sei o quê. Ele era o mais novo, era o caçula, e a gente queria o maior bem do mundo. Deu muito show lá em São Paulo. Foi, em vários lugares. E pelo Nordeste. O Nordeste inteiro ele sul, viajava para cantar. Que chamavam ele para cantar, e ele ia. E geralmente na volta passava para ver mamãe e a gente e ia embora. Nós éramos crianças, né? Então a gente tinha aquela alegria de dizer: olha, nós temos um tio cantor. E quando ele chegava às vezes de surpresa. Ele viajava muito, não é? Então quando ele vinha, ele tinha a maior alegria de chegar na casa delas para poder acordar elas cantando. Eu achava isso muito bonito dele. E eu sou afilhada dele. E era uma voz linda que todo mundo gostava. Sergipe também tem sua aquarela, tem farofa amarela e azeite de dendê. Sergipe tem também os seus valores, tem poemas, tem cantores para todo mundo ver. Desde que eu era garoto, a diferença era 10, 11 anos de idade, de diferença de mim para ele. Então era o sobrinho mais velho e ele o tio mais novo. Aí chegou até me botar no braço ainda, a gente foi, ele viajou, foi servir o exército. Aí toda vez que ele vinha para aqui, aí ficava comigo, não me deixava de jeito nenhum, desde pequeno. Aí comecei a acompanhar ele, o Nordeste todinho, quando ele vinha fazer show no Nordeste. Eu tinha que ir com ele de carro para acertar as coisas. E desde pequeno que é assim, era carne e unha. Adorava ele. Adorava não, adoro ainda hoje, para mim ele está vivo até hoje. A gente era tão pegado, tão siameses que quase nós dois morremos juntos no acidente. Estava nós dois. O convite que ele recebeu de Bibi Ferreira, ela assistiu ele dando show, cantando lá, aí convidou ele para ir se apresentar no programa dela, que ela tinha um programa na Rádio Nacional. Aí foi um maior sucesso, aí ela contratou ele ficou se apresentando lá regularmente. E outra coisa, no programa de Ari Barroso, quando ele chegou em São Paulo logo com 19, 20 anos, ele foi fazer um teste. Programa de calor, porque na Rádio da PLP tinha muito, na Rádio Difusora Antiga, Luiz Trindade, dessa turma. Aí ele foi cantar, levou gongo. Gongo é aquele negócio que bate e reprova. Aí ele tentou de novo. Quando foi na segunda vez, ele tirou nota 5. Aí já saiu de lá com 2 músicas. Minha Mãezinha e Cantando Pra Não Chorar. Foi em várias gravadoras. Nenhum aceitou. Aí, por último, ele foi na Chantecler. Aí o diretor mandou ele fazer o teste, na mesma hora contratou. E o primeiro disco foi Minha Mãezinha Cantando Pra Não Chorar, o compacto simples. Aí pronto, não saiu mais. E também ele foi convidado para ir para outras gravadoras, ele nunca foi. Ele disse: enquanto a Chantecler me quiser, eu vou morrer lá. Amigos, aqui estou novamente, fingindo que estou contente, cantando pra não chorar. Não tem um dia que eu não pense nele. Eu penso mais nele do que meu pai. Eu encontrei pela rua vagando aquela joia que eu tanto amei. Rolei meu pranto pra ninguém ver o quanto eu chorei. Foi minha noiva durante 3 anos. Eu lhe amava com muita paixão. O nosso amor era puro e tão belo. Éramos 2 em um só coração. Fui pra bem longe arrumar minha vida e prometi que voltaria pra casa. Foram 2 anos sem uma notícia,
certo que ela estaria a me esperar. Voltei sorrindo à terra querida, muito ansioso pra com ela me casar. Só encontrei a aliança jogada e ela bebendo com outros num bar. Quem é que conseguia naquela época gravar 18 LPs? Na Chantecler ou na Continental? 5 compactos. Quem era que conseguia? E o que é mais impressionante, com 25 anos de idade, ele já imaginava em fazer, publicar livros, peças de cinema, de teatros, e uma série de coisas. Está aqui, ó, em 1961, ele já pensava em produzir um filme, Minha Mãezinha. Já passou como em Mazzaropi, no filme de Mazzaropi, ele como figurante. Pessoa era convidada para exercer essas funções, porque eles eram artistas de gabarito. Todas as cidades, todas as vilas, pelas estradas andamos sem parar. Sombras nada mais da tua imagem querida. Sombras nada mais, só tenho sombras na vida. José Augusto nos deixou uma obra, um legado de mais de 200 músicas distribuídas em 25 LPs. Ele, com a sua belíssima voz, impecáveis interpretações, ele estampou o nome do nosso estado em todo o território nacional. Gravou, inclusive, um LP em castelhano e fez sucesso na Bolívia, na Argentina, na Colômbia e em outros países. Nós tivemos a honra, de num projeto elaborado pelo professor Ludwig, de gravar um CD com seus 20 maiores sucessos. Esse CD tem o título de Alvanildo Canta José Augusto, o cantor sergipano que conquistou o Brasil. Uma das alegrias maiores que eu tenho é justamente fazer alguns comentários sobre José Augusto. José Augusto sergipano, esse grande cantor que se notabilizou não só em Aquidauana, não só em Sergipe, não só no Brasil, mas ele rompeu barreiras, ele rompeu fronteiras, ele teve grande sucesso em alguns países aqui da América do Sul, ele fez sucesso no México, claro que um sucesso muito relativo, mas fez sucesso no México, fez alguns shows na Espanha, e foi justamente esse músico, este cantor notável de Aquidauana, de nossa terra, que infelizmente teve sua vida ceifada tragicamente, tão cedo. Mas o objetivo maior deste depoimento é para falar sobre o show de Alvanildo, quando ele me convidou para que produzisse o show Alvanildo Canta Êxitos Sergipanos, mas de forma destacada, mormente, José Augusto. E nós produzimos, nós trabalhamos toda uma mídia, fizemos um grande aparato de divulgação e foi um show apoteótico no SIC, no Centro de Convenções. Não, eu não quero viver ao teu lado e nem quero teu beijo gelado.
destruíste os sonhos meus. Vai, segue o teu caminho, dá outro teu carinho, sejas feliz. Adeus. Falar do nosso querido José Augusto Costa, que era esse o seu nome de batismo, né? Era um cara que eu já era fã, admirava, inclusive pelas músicas que eu gostava. Para mim foi uma grande surpresa, uma grande alegria saber que ele e meu pai eram amigos, muito antes dele ser famoso. José Augusto serviu o exército junto com meu pai, no 28 BC. Meu pai era sargento do exército. Ele serviu na mesma companhia que meu pai. E viraram grandes amigos, porque a música uniu. Meu pai gostava muito de cantar, meu pai também tocava. Meu pai tocava trompete, tocava sax. E aí, com essa união da música, veio a amizade. E depois que José Augusto foi embora para São Paulo, todas as vezes que ele voltava a Aracaju, a primeira coisa que ele fazia era procurar meu pai. Como eu gostava muito de cantar as músicas dele, uma dessas vezes eu não lembro que alguém disse, olha, quem gosta de cantar suas músicas é Vanderlei aí. Ele aí pegou o violão, perguntou o que eu queria e eu cantei. Já não sinto em teus braços o mesmo calor, já não sinto em teus lábios o mesmo sabor, tua voz já não tem a mesma ternura, teu olhar indiferente me tortura. Então, Beijo Gelado, um dos grandes sucessos dele. Posso dizer que cantei essa música para José Augusto me acompanhar e ele fazendo a segunda voz. Para resumir essas histórias todas, quer dizer, a gente se acostumou com a presença de José Augusto lá em casa. E uma dessas vezes a minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, e aí o Zé Augusto levantou assim, pediu licença ao meu pai e fez: Jesus, você me dá licença aqui, tenho 2 favores para lhe pedir. Aí pediu permissão para dar um beijo na barriga da minha mãe. Ele deu, e depois disso, o segundo favor: eu quero batizar essa criança quando nascer. A partir de hoje nós somos compadres. Tá ok, meu compadre, tá fechado. E assim foi. O Zé Augusto voltou para São Paulo e tal, mas na época que minha mãe, que nasceu, o meu irmão Marcos Antônio, que hoje mora em Nova York, ele veio e batizou e se tornaram compadres. José Augusto, meu pai e minha mãe. Minhas lembranças que eu tenho do José Augusto é que ele ia sempre na minha casa, era muito amigo, cantava. Mas depois eu fiquei sabendo que ele era cantor verdadeiro e era muito famoso e era meu padrinho. Então as lembranças que eu tenho dele são muito poucas. Eu era muito pequeno, mas as lembranças que eu tenho é que ele trazia muito presente. Eu lembro que ele me deu um carro, foi o primeiro carro grande que tinha na vizinhança. Todos os meus amiguinhos queriam brincar comigo. E as minhas lembranças que eu tenho dele é essa, somente. Eu fico muito orgulhoso em saber que o meu padrinho era o José Augusto. Eu nem sabia que ele era o Elvis Presley do Brasil. E eu fico muito orgulhoso. Eu espero que esse depoimento meu ajude muito no seu trabalho. E muito obrigado a todos. Paz, beijo e amor. Eu fico muito, assim, digamos, lisonjeado em fazer parte de uma família que tinha como um grande amigo leal e fiel José Augusto, o nosso cantor sergipano, que virou a nossa eterna saudade, né? Eu lembro de Zé Augusto, quando ele vinha para aqui, para Tobias Barreto, ele se hospedava no hotel da minha família. Lá em casa tinha um programa de calouro e ele gostava, ele se envolvia com aquilo, dava risada,
brincava. E depois ele se apaixonou por uma prima minha, Wilma. Ela estudava no ginásio e ele disse que fez a música, disse publicamente que fez a música para ela, a música Estudante. Ai, como eu gosto de ver aquela estudante passar, quando ela vem fardada de blusa branca e saia grená. A farda daqui sempre foi do ginásio, blusa branca e saia grená. Ela é muito bonita, novinha, 15 anos, e ele se encantou por ela e teve esse romance com ela. O que eu tenho para acrescentar sobre a passagem de José Augusto, o cantor sergipano, em Tobias Barreto, minha cidade natal, onde eu com 14, 15 anos me encontrei com ele lá por ocasião do grande sucesso que ele fazia com a música Beijo Gelado. Não, eu não quero viver ao teu lado e não quero teu beijo gelado, destruíste os sonhos meus. Ele era, de fato, um cantor sergipano que despontava no sul do país, fazendo sucesso com essas músicas. E ele foi fazer um show em Tobias Barreto naquela época e eu fui assistir e não sei reproduzir como foi nosso primeiro encontro, mas eu sei que a partir desse show que ele fez, eu fiquei intitulada na cidade a namorada de José Augusto. Na verdade, esse namoro era muito mais por carta, um meio de comunicação bastante comum na época, do que contatos pessoais. Mas eu recebi muitas cartas dele e eu respondia naturalmente as cartas. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, então isso era uma coisa inusitada. E a cidade inteira venerava, e assim, a minha geração toda de colegas da escola sabiam desse meu inusitado momento, né, desse namoro com o cantor sergipano. Uma das vezes que ele veio passar férias em Sergipe, ele foi a Tobias Barreto me fazer uma surpresa e uma tarde foi me buscar no colégio, foi encontrar comigo na escola. E eu não sabia, então quando eu cheguei na porta do colégio, eu vi que era ele e vi muita gente na porta da minha escola. Aquilo, eu não me toquei que aquelas pessoas vieram porque ele estava ali. E aí eu saí com ele e quando eu olhei para trás, aquelas pessoas todas que estavam na porta do grupo escolar Tobias Barreto acompanharam a gente. Aquilo me deu um susto muito grande, eu não gostei disso, né? E disse para ele disse, olha, mas não é, a minha vida é assim. Eu fiquei pensando se era isso mesmo, mas não gostei daquilo, queria que as pessoas me deixassem em paz. Eu não pude ir até a praça com ele, onde todo jovem ia depois da escola. Eu não pude porque aquela multidão acompanhava ele. E uma das coisas que eu lembro é que ele estava com um blusão, um pullover, que na época era a capa do disco dele. Então todo mundo reconhecia ele. Um chamava, Zé Augusto, cantor. E ele estava vestido naquele blusão que de fato ele estava na capa do disco. Uma outra coisa que eu me lembro é da música que ele me mandou dizer, que escreveu essa música pensando em mim, que chama A Estudante. E a letra da música tem muito do romantismo dele. José Augusto era um cantor romântico e essa música A Estudante, meus colegas todos cantavam e afirmavam que a música era para mim, porque falava nas cores da nossa farda do Colégio Monsenhor Basilício Raposo, onde eu estudava. Ai, como eu gosto de ver aquela estudante passar,
quando ela vem fardada de blusa branca e saia grená. Eu te adoro, oh jovem linda, porque gostas de estudar. Mas o melhor do programa é aprender o verbo amar. Ele tem uma certa importância na vida, não, eu acho que não só minha não, mas do Tubinha Barreto, porque ele, das pessoas do Tubinha Barreto daquela época, porque ele frequentou demais, e com essa relação de namoro com a minha prima, ele começou a vir mais a Tobias, né? Independente de show. Toda homenagem que Sergipe possa fazer a Zé Augusto, o cantor sergipano, é mais do que justa, né? Nem mesmo o drama penoso em que vivo fará voltar teu amor para mim. Foram mentiras tuas juras de amor que só deixaram sombras tristes assim. Zé Augusto foi um ídolo nacional, mas com muito mais acidência no Nordeste e no Norte. Certa noite, eu recebi um telefonema de um cidadão que fazia rádio chamado Wilson Mussal, o comunicador de cabelos brancos, o Wilson Mussal. E ele disse: Aguinaldo, regrava Sombras. Foi um dos grandes sucessos de Augusto. E eu regravei. Sombras nada mais da tua imagem querida, sombras nada mais, só tenho sombras na vida. Um abraço carinhoso, Aguinaldo Timóteo. Não acredito no teu desprezo, não acredito em tua decisão. Ainda ontem beijei os teus lábios, ainda ontem beijei tuas mãos. Recebi hoje a tua cartinha que me deixou chorando de dor. Quando eu li essas tristes palavras, adeus para sempre, tenho outro amor. Ai, 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 meu Deus, viverei no mundo sempre solteiro. Ai, 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 meu Deus, quisera que fosse engano do carteiro. Falar sobre o nosso José Augusto, o sergipano, não é muito fácil. Faz alguns anos que ele faleceu, infelizmente, e antes dele falecer eu fiz uma turnê Bahia e Sergipe, onde só marquei 47 apresentações com ele. Era uma pessoa maravilhosa, tinha um repertório formidável e, infelizmente, só fiz uma turnê com ele. O nosso José Augusto tem que ficar eternizado na mente de nós sergipanos, porque ele era um excelente cantor e sabia escolher muito bem o repertório. A música que eu mais gosto dele chama-se Engano do Carteiro, e tem também Pobre do Pobre, que eu também gosto. Pobre do pobre, que vive sonhando com o céu. Pobre do pobre, que chora sem um carinho. Eu fui um cantor romântico no passado, né? Passei a ser cantor de forró quando cheguei aqui em Aracaju. Mas como cantor romântico, cantei muitas músicas de Augusto, né? Lá em Propriá, nas festas. Acompanhava muito o trabalho deles, o sucesso deles também, nos shows de cinema também. Então, todo o sucesso de Augusto, o maior sucesso de Augusto, eu conheci bastante, né? Tem até um trabalho dele que ele fez, uma música que ele gravou, muito bonita, que é Se é Destino, que essa música marcou muito um show que ele fez em Propriá, no Cine Fernandes, né? Porque naquela época não tinha microfone sem fio, tudo era com cabo, né? Cabo longo, né? Ele pegou um cabo realmente de uns 20 metros, né? Colocou o cabo nas costas e desceu até embaixo, onde a gente estava no auditório. E o Cine Fernandes era um cinema muito bonito, moderno, né? 3 corredores, 2 laterais e um central, e ele desceu cantando Se é Destino, né? Se é destino andar de rastro a teus pés, eu andarei. Se é destino implorar teu amor, implorarei. Aí marcou muito essa música de Augusto. Se é destino seguir teus caminhos, eu seguirei. Se
Se é destino viver ao teu lado, eu viverei. Eu aqui em Aracaju, nós fundamos o Petobloco. Na Impropriar era uma escola de samba, galera egípcia, e aqui era o Petobloco, o bloco da Petrobras, Nitrofert e Petromisa. Eu era da Petrobras, né? Sou aposentado. Então, 2 anos consecutivos, nós fomos campeão e bicampeão do carnaval em Aracaju como bloco. No 3º ano, ficamos em 2º lugar. No 4º ano, foi escola de samba. Transformamos o bloco em escola de samba, que era Tradição da Atalaia. E nesse ano, nós prestamos homenagem ao José Augusto Sergipano. O samba enredo dele foi José Augusto Eterna Saudade, que era justamente o programa do Fernando Pereira, que hoje ele está na Rádio APRP. Já passou pela Rádio Cultura e outras emissoras, mas quando eu apresentei esse samba enredo foi em 89, e o Fernando estava na Rádio Cultura. E eu fui mostrar o samba enredo para ele em homenagem ao José Augusto. José Augusto Eterna Saudade, do samba enredo, que a gente foi vice-campeão nesse ano aqui em Aracaju com esse samba enredo. E eu fui o compositor e o intérprete. Amar, amando e beijo gelado são 2 sucessos desse meu cantor, que sua vida teve a desventura de amar demais a quem não lhe amou. Se aqui da banda lhe ouvisse agora, tenho certeza iria chorar. 2 sessões com cinema cheio, eu lhe assistia lá imprópria, sombra nada mais engano do carteiro, que um bilhete para ele levou. Mas aí ouvi quando alguém primeiro disse: Zé Augusto para o céu voltou, para cantar com eles um samba sem fim, acompanhado por Elis Regina, Berti Cartola e Jacó do Bandolim. Amar, amar, amanda. Aí foi até o final do samba enredo de Augusto. Eu daria tudo que tivesse pra voltar nos tempos de criança. Ah, meu Deus, por que é que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança? Falar sobre o José Augusto Sergipano sendo filho de Rogério é uma coisa muito bacana e muito especial, até porque esses 2 artistas sergipanos, eles se encontram, né? As histórias deles se cruzam. Primeiro porque foram os 2 artistas sergipanos, né, que ultrapassaram a barreira e levaram Sergipe na sua postura, na sua obra, no seu jeito de ser, no modo de fazer arte, para todo o Brasil. Então, cada um na sua geração, né, mas foram artistas que fizeram um sucesso a nível nacional. E também porque o meu pai, na década de 90, ele acaba gravando uma canção chamada Meus Tempos de Criança, é uma música composta pelo Ataúfo Alves, mas que em 1967... o José Augusto Sergipano grava em um dos seus discos, e o meu pai intencionava ali, em 94, se eu não me engano, fazer uma homenagem a esse grande artista sergipano, né, através de uma das obras que ele grava. Então é muito bonito, né, ver 2 grandes artistas que, enfim, têm uma contribuição gigantesca para a nossa arte sergipana, se cruzando, né, se encontrando e fazendo a comunhão da arte, né, trocando esse fluxo de coisa boa que só a arte pode proporcionar. Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu não sei por que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. Eu tive o prazer de conhecer José Augusto Sergipano, cantor, né, que fez grande sucesso nacional, ainda em casa, ainda menina, quando meus pais ouviam muito, né, José Augusto Sergipano, Sombras Nada Mais, e Eu Não Quero o Seu Beijo Gelado. Isso eu ouvia muito em casa, que meus pais gostavam, curtiam, naquela radiola de botar disco e cada um vai caindo. E muito tempo depois eu reencontro o Zé Augusto já, né, fazendo um livro sobre o Siqueira Campos. Então não podia faltar esse grande artista, o maior de todos os tempos, um cara que gravou 28 LPs, que foi capa de revista, né, brasileira, nacional. Então, e sobretudo, né, o que eu enfoco no meu livro, como ele era apegado às suas raízes e à sua gente. Então, mesmo morando em São Paulo, sempre estava aqui,
vinha visitar a família, ia em Aquidauana, rever os amigos, rever alguns familiares, e também aqui em Aracaju, especialmente no Aribé, né? Ele morou no Aribé. A família, tem gente até hoje que mora no Aribé. E hoje quando ele vinha para cá, ele ia para lá, ele encontrava com os amigos, ele tomava cerveja nos barzinhos, especialmente o Bar do Careca, né, que era próximo à casa deles. Então, é um cantor, né, que além de ser um grande artista, era um ser humano, ajudava muita gente, um ser humano fantástico. E, sobretudo, ligado às suas raízes. Isso é que eu acho mais importante. Tudo que a gente falou até agora, a gente coloca o artista, o cantor. O grande cantor, um dos maiores cantores desse país. Mas o cidadão Zé Augusto. E o homem Zé Augusto, o ser humano. Eu tinha um programa disparado de sucesso que eu fazia na Rádio Poti de Paulo Afonso. E eu o convidei para vir cantar em Paulo Afonso, para fazer um show no Copa e outro no CPA, que era o clube. O Copa era o Clube Operário e o outro era o Clube Paulo Afonso, que era dos engenheiros. Eu estava fazendo um programa, um rapaz chegou e me perguntou se Zé Augusto poderia se apresentar num circo dele. Aí me contou a história, disse, o vento levou o pano de cima todinho. E hoje a gente só tem aquele pano lateral, fininho, e eu estou arrasado. E minha esposa está esperando ganhar neném. Eu queria saber se José Augusto poderia se apresentar lá. Hoje à noite. Eu mandei ele no Hotel Guadalajara, onde José Augusto estava. Vá lá, converse com o Zé Augusto. O que ele combinar com você, eu aceito. Quando chegou lá, Zé Augusto, diga a Fernando que ele é quem determina. Eu digo, então ele vai. Nós fomos, Povoado Pedras, município de Paulo Afonso. Cantou 26 músicas. Aí disse, Fernando, você acertou o cachê com o cara, como é o dinheiro? Eu disse, não, a conversa com ele foi muito pouca, eu pensei que você tinha acertado. Aí eu deixei ele cantando, aí fui lá falar com o rapaz. Vai ser o seguinte, vai ser 70% de Zé Augusto e 30% seu. Tá bom assim? Tá, rapaz, ficou numa alegria. Certo. Aí depois que o Zé Augusto terminou o show, aí disse, vem aqui, meu amigo, abraçou o cara, a mulher, aí disse, quem foi que levou esse pano do seu circo? Me conta aí essa história, quem foi que levou esse pano do seu circo? Ele disse, foi o vento, foi Deus. Aí Zé Augusto disse, olha, o mesmo Deus que levou o pano do seu circo está lhe trazendo de volta. Está aqui, ó. Os seus 30 está aí e esse 70 é seu também. E aí cantou mais e fechou e eu termino a minha participação. Emocionado. Contando um pouquinho para vocês do homem, do amigo e do irmão José Augusto Costa.
nem mesmo o drama penoso em que vivo fará voltar teu amor para mim. Foram mentiras tuas juras de amor que só deixaram sombras tristes assim. Se o teu amor fosse mesmo verdade, se tu sofresses o quanto eu sofri, entenderias o dilema de um triste coração que ama e não é feliz. Sombras nada mais a torturar em meu ser, sombras nada mais que me vão enlouquecer. Hoje estás feliz ao lado de outro vivendo, eu sozinho aqui sofrendo e aos poucos vou morrendo neste drama sem final. Sombras nada mais atormentando meus dias, sombras nada mais, nunca mais tive alegria. Se algum dia fizeres o mesmo com esse amor que em teus braços está, podes voltar que eu estarei com aquele mesmo amor que guardo para te dar. Porém, se agora tu amas fielmente, peço que esqueças que um dia te amei, pois eu não quero que esse outro sofra o que eu sofri vivendo nesta solidão. Hoje estás feliz, junto com outro vivendo, eu sozinho aqui sofrendo e aos poucos vou morrendo neste drama sem final. Sombras nada mais da tua imagem querida, sombras nada mais, só tenho sombras na vida.